Pronto, pessoal. Então veja aqui, olha. Então, nosso conteúdo de hoje é dando continuidade ao assunto da aula passada. Todo mundo se lembra que eu falei, nós estamos falando sobre o espaço rural. O espaço rural ele está distribuído de forma desigual, né? A gente viu que os ricos, né, a população rica, ela tem uma grande quantidade de terras, enquanto os pobres não vão terem oportunidades iguais de terem a mesma quantidade de terras. E a gente vê que isso provoca uma grande desigualdade social no meio rural, no campo. E a gente vai dizer, no campo, qual é a produção, qual é o produto que eles mais vão produzirem? A gente vai dizer que a nossa economia ela é dividida em três setores. Quais são os setores da economia? Nós vamos dizer que a economia de um país ela é dividida da seguinte forma. Nós dizemos que a economia ela é dividida pelo setor primário, que é baseado na agricultura, na pecuária e na retirada de matéria da natureza, que é o extrativismo. Temos também o setor secundário. Esse setor secundário ele vai ser o quê? O setor secundário é o setor da indústria e o setor terciário é o setor do comércio. A gente vai dizer que o campo ele tem uma produção, só que essa produção ela é baseada no setor primário. O setor primário quer dizer aquele primeiro, é aquele que dá início ao desenvolvimento da economia. Então a gente pode então dizer que a economia de um país ela é dividida em três setores. Primário, que é uma economia baseada na agricultura, na pecuária e no extrativismo, que é retirado de alguns materiais da natureza. Existe também o setor secundário, que vai ser o desenvolvimento da indústria, e temos também o setor terciário, que é o desenvolvimento do comércio. A gente vai observar que a produção do campo ela é baseada principalmente em quê? Eles produzem tanto para o próprio país, que é para o mercado interno, como também o campo ele vai produzir para o mercado externo, ou seja, para vender para outros países. A gente vai dizer que existe algumas no campo, existem áreas que são que utilizam que são modernas, que utilizam tecnologia, e tem algumas regiões que não utilizam tanta tecnologia. Por exemplo, as áreas do campo mais modernas aqui do Brasil, elas estão no sul, estão no sudeste e no centro-oeste. É a região que vai ter uma tecnologia que é empregada principalmente no campo e, portanto, essas áreas elas vão serem mais desenvolvidas. Existe também uma parte da agricultura e do campo que ela utiliza menos máquina, que é a da região norte e da região nordeste. Então a gente vê que a nossa região, né, ela não existe uma grande produção como essas outras regiões, né? Como a região sul, sudeste e a região centro-oeste do Brasil. São as regiões que utilizam grande tecnologia no campo, na agricultura, na pecuária. A gente vai estudar, por exemplo, pessoal, a gente vai observar então aqui o desenvolvimento da agricultura, da pecuária e do extrativismo no Brasil. De uma forma bem rápida, né, para vocês poderem fazer a minha avaliação que é hoje de história, tá? Vejam aqui. Quando a gente fala da agricultura, nós vamos dizer que a agricultura ela é muito importante para o Brasil, né? Tanto para produzir o nosso alimento, que é produzido para o mercado interno, como também a agricultura ela é importante para quê? Como a agricultura ela é importante para ser vendida para outros países. A gente vê que a agricultura de um local, ela depende do clima, ela depende da água, ela depende do relevo. Então a gente vê que nem todas as regiões do Brasil, elas são adequadas para o plantio. Então a gente vê, se um local ele for muito frio, determinados produtos não vão serem produzidos lá. Se a gente vê que um local ele é muito montanhoso ou tem muita pedra, ele também não é adequado para o plantio. E a gente vai dizer, é importante que a gente saiba então que, apesar das dificuldades, muitas regiões do Brasil elas se destacam também na economia da agricultura.
E quais são os produtos que mais são vendidos aqui no Brasil? Nós vamos ter o café, a soja, a laranja, a mandioca e também o açúcar. Nós temos uma tabela no livro de vocês que ela vai mostrar os produtos que mais são produzidos no Brasil. A cana-de-açúcar, a soja, o milho, mandioca, laranja, o arroz, a banana, o trigo, o tomate, o algodão. Também temos a batata inglesa, temos o feijão, o café, a uva e o fumo. Então a gente vê, né, que são esses produtos que se destacam no desenvolvimento da agricultura aqui no Brasil. E a gente vai dizer como é que estão organizadas as fazendas que produzem esses produtos aqui no Brasil. Nós vamos dizer que essas agriculturas, elas geralmente produzem o quê? Elas não utilizam tanta tecnologia. Nós vamos dizer que a gente vai dizer então, por exemplo, que essa área da agricultura, que ela é produzida no Brasil e que o Brasil ele se destaca produzindo o açúcar, o fumo, a gente vai dizer também produz a soja. A gente então vai dizer, pessoal, que existem vários produtos então que são produzidos aqui no Brasil e que se destacam na agricultura. Entre esses produtos nós vamos ter o café, a soja, a laranja, a mandioca e também a cana-de-açúcar. É importante que a gente saiba que a soja, que é utilizada principalmente para a produção de óleo comestível, nós vamos dizer também, existe a alimentação para o gado, nós vamos dizer que os principais produtores, por exemplo, de soja, que é um dos produtos mais produzidos aqui no Brasil, vai ser lá no Mato Grosso, no Paraná, em Goiás, Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Sul. Além de produtos listados no quadro, a produção de arroz também ela é significativa lá no Rio Grande do Sul. A gente vai dizer que entre esses produtos que mais são produzidos no Brasil, como o fumo, como o café, como o arroz, como a soja, a gente vai dizer então que o trigo ele não é muito produzido no Brasil. Então é necessário que a gente compre esses produtos, né? Então ele não é suficiente para abastecer o mercado interno. O milho, o arroz e o feijão, ele também são produtos importados pelo Brasil. O feijão, né, que é um produto importante, pois é um dos componentes básicos da dieta alimentar da população brasileira. Então a gente vê que a economia do Brasil ela vem se desenvolvendo e se baseando principalmente na agricultura, na produção do café, da soja, da laranja, da mandioca e também na cana-de-açúcar. E a gente vai dizer então que a partir desse momento a gente vê que o Brasil também está se destacando. É claro que as empresas, vamos dizer assim, as fazendas aqui do Brasil, elas não chegam a utilizar tantas máquinas. Por isso que a gente vai dizer então que a agricultura que se desenvolve aqui é uma agricultura mais familiar, ok? A não ser na região sul, região sudeste e centro-oeste, são as regiões que realmente a agricultura ela vai se destacar bastante, ok? Agora a gente tem aqui a produção da pecuária. O Brasil também se destaca na pecuária. Como é que a gente vai ver o desenvolvimento da pecuária? Nós vamos dizer que a pecuária ela envolve a criação de gado bovino, suíno, ovino, caprino, das aves, entre outros, né? E é a partir desses que a gente pode retirar a carne, o leite, o couro, a lã, a força de trabalho e também como meio de transporte, né? A gente vê aqui, por exemplo, o tipo de gado que mais vamos dizer assim, que mais se tem no Brasil, que o Brasil mais produz. Galos, frangos, galinhas, os bovinos, nós temos os suínos, ovinos, codornas, caprinos, equinos e também os babulinos também, bubalinos. Então a gente vê que são todos esses tipos então, desde a galinha do bovino até o bubalino, que a gente vê que existe então uma grande produção muito diversificada de vários tipos de gado, né? Criação de animais. E a gente vê, existe uma diferença entre a pecuária intensiva. O que é uma pecuária intensiva? É quando a criação de gado ela é feita em um local que preso, né? Com cerca. O gado é criado em um espaço delimitado, fechado. A pecuária extensiva
é quando ocorre a criação de gados e o quê? É feita no pasto, normalmente em grande área e também utiliza pouca mão de obra, ok? A gente tem aí, por exemplo, a pecuária envolve a criação de bovinos, de cavalos, que é equinocultura, suínos, suinocultura, as aves, avicultura, coelhos, cunicultura, abelha, apicultura, peixes, piscicultura. Temos também aqui a produção de lã, né, que vai ser ovinos e caprinos, e temos também o gado de corte, que é o mais comum da nossa região. E a gente vê onde é que vai se produzir, que vai se ter a maior quantidade de gado, principalmente na região centro-oeste do Brasil, né? Lá na região do Mato Grosso, no Mato Grosso. Depois nós vamos ter Goiás e Mato Grosso do Sul. São as regiões então que vão ter a maior quantidade então de gado do Brasil. A região sul é a principal produtora então de quê? Lá na região de Santa Catarina, Paraná, vai ter a questão então a maior produção de suínos, né, de porco. Vamos ver também que o Paraná é o estado com maior efetivo de Ô, suínos. Elvis, o maior produtor de caprinos aqui no Brasil é o Nordeste, porque a Paraíba, ela tem mais, não, ela é a maior criadora de caprinos do Nordeste. Uhum. Mas a gente, quando fala do gado bovino, a gente vê que a região do Mato Grosso ela tem ainda maior. Do Nordeste, a gente pode ver que vai ser a Paraíba. Mas quando a gente fala de forma geral, a maior região que tem a maior quantidade de gado bovino vai ser a região Centro-Oeste, certo? Que vai ser lá na Não, eu não região estou do Mato falando de Grosso. gado, na produção de gado, a produção de caprino na Ah, Paraíba. sim. Isso Bovino mesmo. são Aham. na outra parte. Tá, isso mesmo. Aí a gente vê então que a região sul é a maior, vai ter a maior produção então de porcos, gente, suínos. A gente vê também a avicultura. Nós vamos ver, né, no caso galinha, frango e outros, que vai se destacar também na região sul. Nós vamos dizer que a produção de pecuária ela tem uma participação importante na economia brasileira, né? Porém, a gente vê que existe uma grande preocupação que alguns animais não são tratados de forma correta, como por exemplo, muitos aqui no Brasil têm a doença que vai ser a febre aftosa, né? Então a gente vê então que existem riscos também com a carne então do Brasil. Porém, é importante que a gente saiba que a maior criação de gado bovino ela vai estar lá no Mato Grosso. Nós vamos dizer que o sul e a região sul do Brasil é a maior onde tem a maior criação de suínos, de porcos e também de aviculturas, de aves, né, como frangos e também como galos. E a gente vem então aí, pessoal. Então a gente viu que o Brasil ele se desenvolve na agricultura, na pecuária, porém a gente vê que a nossa riqueza ela não para por aí. Nós vamos dizer que o Brasil também ele se dedica a uma atividade muito rica que é ao extrativismo. E o que é o extrativismo? Nós vamos dizer que o extrativismo é toda atividade humana que ela retira tanto, vamos dizer assim, tanto animais de um local como também minerais como rochas. Nós vamos dizer que essa atividade também ela está presente na economia brasileira desde a retirada, por exemplo, de madeira, que é mineral, né? A gente vem então com essa retirada da natureza. É uma extração mineral. Nós vamos dizer que o pau-brasil foi muito extraído aqui, não é, para retirar o líquido vermelho para se pintar, se colorir alguns tecidos. Vamos dizer também que foi retirado o ouro, não é, que é um minério, também foi retirado da natureza. A gente vê também todas essas regiões é onde é retirado os minérios do Brasil. A gente também tem a retirada da madeira, é uma das principais fontes de riqueza do Brasil, claro, tanto para a construção civil como também para produzir o papel. A gente vê, por exemplo, aí que também existe a retirada da erva mate, que é um produto também muito utilizado, e a gente vê que são retiradas então toneladas durante o ano. Nós vamos dizer também que existe o quê? Existe a retirada do açaí, que também é uma atividade de extração. Existe também a castanha de caju, castanha do Pará, o pinhão, o pequi, a mangaba e o palmito.
E a gente vê tudo que é retirado da natureza, seja animal, né, ou seja vegetal, retirado da natureza, nós vamos dizer também que existe o quê? Uma atividade muito extrativa, realmente nós temos aí a retirada do látex, não é, que produz a borracha, que vai ser retirada das seringueiras. Nós vamos dizer que também a gente tem a balala. Balala também é uma espécie de um látex, só que ele pode ser comestível. Nós vamos dizer que é desse tipo de árvore que eles vão retirarem. Então, pessoal, é desse tipo então de ave que a gente vê que é retirado então a balala, que ele pode ser utilizado na fabricação de chicletes. A gente vê também que nós temos o Quero. babaçu. Não, não, não. Nós temos também o babaçu, né? Babaçu, nós temos o licure, nós temos o Nunca pequico, nem a vi. amêndoa, são utilizados na fabricação de produtos oleaginosos, né? Como óleos comestíveis e também na margarina e no sabão. Nós temos a erva mate, que também é um produto de retirada da natureza, é uma espécie nativa da região subtropical, mas que devido ao uso hoje está voltando. E a gente também tem o extrativismo vegetal. Além do extrativismo vegetal, existe também o quê? A pesca, que vai ser o extrativismo que é animal. Nós vamos dizer que tanto nos rios quanto no oceano. Nós vamos dizer que se destaca principalmente em que o homem retira animais da natureza para vender para outros países. A região Nordeste é a principal produtora, representando mais de 30% da produção nacional, seguido da região Sul. Então, a nossa região Nordeste, ela vai se destacar principalmente do extrativismo que animal, que vai ser a retirada de peixe para vender para outros países. Então, a gente vê o extrativismo mineral, ele apresenta uma participação na economia brasileira e essa riqueza ela pode ser verificada em alguns estados, lá no Mato Grosso, em Minas Gerais e também na região do Pará. São as principais áreas produtoras. Quais são os principais produtos do extrativismo mineral aqui no Brasil? O ferro, o ouro, o alumínio, o cobre, o estânio, temos o níquel, o cromo, prata, zinco, nós temos também o manganês, tungstênio e também temos o petróleo e sal. Então existe o quê? Nós vamos ter que observar que existe o extrativismo animal, que é a retirada de quê? Tipo peixe, né, dos rios e do mar, que a região Nordeste se destaca, e existe também o extrativismo mineral, que é a retirada de materiais do solo brasileiro. Pode ser o ouro, pode ser o petróleo, pode ser o ouro, pode ser o petróleo, pode ser o níquel, pode ser o sal. Então a gente vê que existe então uma diferença entre o extrativismo mineral e o extrativismo animal. Pessoal, olhem, então a gente viu então que existe então e existe também o agronegócio. O que é o agronegócio? No campo, além de acontecer o desenvolvimento da agricultura, da pecuária, o desenvolvimento do extrativismo, também vai existir o agronegócio. E esse agronegócio é o quê? É um conjunto desses três setores de economia, ou seja, ele vai envolver a pecuária, né, a agropecuária, ou seja, a criação de animais e a produção de alimentos, que é o setor primário. Ele vai envolver a indústria e ele também vai envolver o setor terciário, que é o setor do comércio. Então a gente vê que esse setor da agroindústria é a união de quê? Da agricultura e da criação de animais, que é a pecuária, juntamente destinado o quê? Para as indústrias e também para a venda desses produtos no comércio. Por isso que ele é chamado de agronegócio. É um setor da economia em que ele envolve a agricultura, a pecuária, em que ele envolve também a indústria e ele também vai envolver o setor terciário da economia, que vai ser então Welds. tudo o que é produzido, ele vai ser produzido para a indústria e consequentemente também para o comércio. O agronegócio ele é dividido em produtores, aqueles que produzem, né, produtores rurais, fornecedores,
que vão fabricarem máquinas e outros produtos, e também produtos para serem utilizados na agricultura e na pecuária. E existe também o processamento e distribuição, que é a venda desses produtos que são feitos nesse tipo de indústria, seja para frigoríficos, distribuindo alimentos também em supermercados. Oi, James. Eu tinha saído da aula, sem querer. Certo. Voltei. Pessoal, olha, eu gravei a aula, consegui gravar e alguns entraram um pouquinho atrasado. Quando a aula terminar, porque agora não teria aula, né? Teria apenas a avaliação. Então eu decidi gravar, né? Já faz 25 minutos de aula, né? A gente nem teria essa aula de hoje porque é apenas teste, mas eu gravei. Eu vou colocar no grupo para depois que vocês fizerem a avaliação. Principalmente os que entraram no final, né? Como Felipe, o colega também, que entrou no finalzinho, vão assistirem novamente o vídeo. Porque hoje, como é uma avaliação, então vocês vão fazerem a avaliação, o teste, né? Que eu tinha marcado na semana passada. Mas também eu iniciei com geografia, porque a gente está tendo um prejuízo muito grande em relação ao conteúdo. Não é que a gente só tem essas aulas da terça-feira, então a gente acaba sendo prejudicado, certo? Então vocês vão assistir então o vídeo desde o início da aula, tá certo? Até o finalzinho, porque vocês perderam, né? Pessoal, olha, vejam aí. O setor do agronegócio são atividades comerciais relacionadas com as commodities no mercado internacional. A gente vai dizer então que ele vai trocar então produtos brutos, não é, que é a matéria-prima retirada da natureza, e ela vai passar pela indústria para que ela possa ser vendido. Com esse processo, as indústrias elas deixam de se localizar somente nas áreas urbanas e também passam a ocupar o espaço rural, também sendo chamadas então de agroindústria. Então a gente vê que uma agroindústria ou agronegócio é um setor da economia em que ele vai juntar a agricultura e a pecuária, que é o setor primário da economia. Existe também o setor secundário, que é a indústria, e temos também o setor terciário, que é o comércio. Então, pessoal, a gente vê que a soja é um dos principais produtos utilizados no agronegócio, sendo cultivado em todas as regiões brasileiras. Por exemplo, nós temos aí a cana-de-açúcar, né? A cana-de-açúcar ela continua sendo destaque no setor agrícola, né? E, portanto, das agroindústrias, tanto no setor do mercado interno quanto no externo. Sua produção ela aumentou significativamente com a implantação do programa Proálcool, o governo federal, né, para induzir a produção de álcool como combustível. Nós vamos dizer que mais da metade da produção de café ela é exportada e ao mesmo tempo que não esteja ocupando o primeiro lugar em relação à produção agrícola brasileira, o Brasil ele se destaca no mercado internacional, como a produção de laranja, de uva, que ele vem se destacando no mercado interno e externo. Pessoal, olha, para aqueles que não assistiram desde o início, para não atrapalhar a nossa avaliação, que no caso vocês vão terem até 3 horas apenas para fazer, eu vou finalizar minha aula, mas os meninos que entraram já no final da aula vão ter que assistir ao vídeo que eu vou colocar, que foi a gravação da aula, né, que já iniciou há 30 minutos atrás. Então eu gravei a aula, eu vou colocar e vocês precisam assistir, certo? Pronto.